Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste vídeo nós continuamos o nosso exame do livro As Noites de um Profeta, Dom Helder Câmara, no Vaticano II. Um livro que seria melhor intitulado como As Noites de um Herege, especialmente quando agora nós partimos para considerar o segundo capítulo, que está assim enunciado. O que falta a Roma? A visão. Visão? Que visão? A visão desromanizada e desromanizante de Dom Helder Câmara, este homenzinho aqui. Certo? Este aí. No que consiste a visão de Dom Helder Câmara? Segundo o que nós podemos constatar, não pelo que disse o fulaninho ali da esquina, não pelo que disse o Globo, não pelo que disse blá blá blá, mas pelo que ele mesmo disse nas suas 290 cartas escritas durante o Vaticano II. O que nós podemos dizer? Bom, a primeira coisa nós podemos dizer que ele é um homem que odeia o latim. Ele odeia o latim tanto no seu uso eclesiástico, como a língua internacional, que sempre foi utilizada pela igreja para comunicação mesmo, e também o latim enquanto língua litúrgica, a língua do rito latino, certo? Que é o rito que nós seguimos. Então, ele critica o latim das duas formas das cartas. E os argumentos dele, é claro que são argumentos de herege, é o mesmo argumento que os protestantes usaram para abandonar o latim. Ah, que novidade! Isto aí mostra a tendência herética deste homem, certo? O caráter herético dele, simplesmente. Tá? Se o cara odeia o latim, já é claro que ele não quer ser católico apostólico romano. Ele quer ser católico apostólico brasileiro, francês, sobretudo francês, quando você gosta de um Monnier, de um Maritain, de um Yves Congar, não é mesmo? Ele fala isso no livro um monte, né? E tudo mais. Então, você quer ser um nacionalista, certo? E os nacionalistas geralmente são hereges, não é mesmo? É mesmo. Nós sabemos que uma das notas da heresia é ser local, é ser nacional. Assim foi na Inglaterra com os anglicanos, assim na Alemanha com os luteranos, assim na Genebra de Calvino, certo? É algo local, é algo pessoal. Isso é peculiar. E nós vemos que os modernistas em geral odeiam o latim, é verdade, por motivos estapafúrdios, porque eles são ignorantes de latim, não têm capacidade intelectual, não têm força de vontade nesse corpinho deles para encarar um latim, entendeu? Mas todo mundo na igreja nunca teve problema com isso, sempre estudaram latim, foram grandes autores do latim. Vocês só não são porque vocês são preguiçosos e burros, entendeu? Você não gosta de latim não é por causa disso e daquilo, não, é porque você não tem competência. Certo? Agora, se você não tem competência para o latim, você nem deveria ser padre, meu amigo. Entendeu? É isso aí. Se você gosta de ficar lendo jornal, tá? Se você gosta de ficar lendo jornal e você gosta de ficar lendo literatura do vernacular, meu amigo, sujeito a todos os perigos que isso implica, toda a imprecisão de linguagem, toda a bobagem que se escreve na imprensa e no mercado editorial de uma forma geral, enquanto você tem todos os clássicos do cristianismo, da ciência teológica escrevendo em latim, aí, meu, o que você quer da sua vida? Compreende? Você é um... Olha, você tem que, então, por favor, seja honrado. Seja honrado, diga assim, não tenho competência para isso, vou embora. Ou então diga assim, como diziam as pessoas humildes, verdadeiramente virtuosas, olha, eu não sei, me ajuda. Me ajuda. Eu não sei. Então diga isso agora, não fique desmerecendo, desdenhando aquilo que o magistério chamou de língua católica. O latim pode ser chamado de língua católica. Veja no nosso artigo, fontes, sempre fontes, o nosso artigo provando isto. O magistério eclesiástico chama latim de língua católica. Língua católica, apostólica, romana. Mas a visão de Dom Helder Câmara exclui a língua católica. Esse é um ponto, mas nós temos 7 pontos. O segundo ponto é
que ele se sente desolado. Ele diz nas cartas, eu não estou inventando, com as basílicas. Ele diz, as basílicas me desolam. A arquitetura romana, feita para homenagear as relíquias dos santos. As basílicas são construídas sobre as relíquias dos santos, que os cristãos colocam para honrar, os séculos utilizam para honrar os santos e os mártires. Ele chama de algo assustador, um símbolo que assusta, que cheira a museu. Ele narra a sua travessia pelo Vaticano como uma travessia de museus. Nas cartas ele diz isso, uma travessia de museus. Símbolos que assustam. Ele fala, isto assusta. Isso não lhe lembra aquele protestante que fala de constantinianismo e coisa assim? Não te lembra isso? Claro, ele é um protestante, não é um católico. Você já viu um católico pensar assim de uma basílica? Você já viu pensar assim de relíquias e coisas assim, ter esse tratamento? Mas ele tinha isso. E isso nós já sabemos que vem dos modernistas, certo? Os modernistas que não são nada mais que protestantes piorados e disfarçados. Certo? Então é isso aí. Este é um outro ponto de Dom Helder. Agora, tem um terceiro que talvez vai chocar muita gente, mas também é escrito por ele mesmo e corroborado por esse autor que o conheceu pessoalmente. O que é? É que ele sonhava com a destruição do Vaticano. Atenção! Dom Helder Câmara sonhava com a destruição do Vaticano. Ele dizia que enquanto passava o tempo da guerra, a Segunda Guerra Mundial, ele esperava que a providência de Deus, preste atenção, permitisse que caísse uma bomba no Vaticano, para que o Papa conseguisse se, entre aspas, libertar do Vaticano. Você já pensou este pensamento? Desejava que caísse uma bomba sobre o Vaticano, sobre o patrimônio católico, apostólico, romano. Este é Dom Helder Câmara. Este homem aqui é ele. Ele é este terrorista que tem este pensamento satânico, pensamento de homicida. Este é Dom Helder Câmara. Você está entendendo? Este aqui, Dom Helder Câmara, não só disse isso uma vez, disse isso mais vezes. Ele disse isso também quando ele estava comentando que um bispo também apóstata disse, que esperava, comemorava, né, que o comunismo tirou da Hungria o feudalismo, que é o nome que ele usava para dizer o catolicismo tradicional. Então ele comemorava, esse bispo, né, que graças ao comunismo, então agora a gente está liberto. E assim Dom Helder Câmara também continuava, como seria bom, né, que também o Vaticano, assim como Vítor Emanuel libertou o Vaticano daqueles estados pontifícios horrorosos, mediante roubo e traição. Então ele vê isso como um sinal de providência, ser arrebatado do Papa aquilo que é seu de direito, que eram os estados pontifícios. Ele também espera que alguém, provavelmente os comunistas, pelo próprio contexto da discussão, venham e arrebatem o Vaticano do Papa. Outra coisa que ele sonhava também é que o Papa doasse o Vaticano. Também é uma outra coisa. Ele esperava que o homem da visão de um Paulo VI fizesse isso. Mas é claro que ele sabia que Paulo VI não podia fazer isso ainda. Mas olha só como são as coisas. Com Bergoglio já estão começando a fazer. Aliás, já faz tempo que eles estão começando a vender coisas e tal, né? O Paulo VI deu a tiara para leiloar, certo? Mas eles ainda têm muita coisa, mas não podem se desfazer assim, sem ter um grande escândalo, sem ser linchados publicamente. Então eles vão aos poucos. E Bergoglio agora já está fazendo isso também, né? Já está bem mais avançado por causa da covardia de você, né, o conservador, de você falso ou fraco, né? Vamos pensar que ainda é católico, né? Você aí que fica dando seu dízimo para esse pessoal sonhar com a destruição do patrimônio milenar da Igreja Católica. É com essa gente que você está confiando. Entendeu? Esse bando de herege. Quarto ponto. Não vamos ficar se estendendo, tem também o artigo, está bem? Mas vamos fazer um sumário aqui. Quarto ponto. Ele foi um grande entusiasta do ecumenismo e da liberdade religiosa. Quem não sabe o que é ecumenismo e liberdade religiosa, veja os nossos vários vídeos sobre esses assuntos, que são importantíssimos.
explicando o que é o ecumenismo, o que é a liberdade religiosa. Isso tudo é uma desgraça, isso tudo é uma traição, isso tudo é comunicação com o demônio, certo? Mas, para eles, isso é uma maravilha. Então, a Câmara mesmo dizia que os pagãos devem ser considerados nossos irmãos. Veja bem como que é. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que quando um irmão, diz claramente que quando um irmão, ele não procede bem, nós levamos à igreja, tem que ser tratado como um pagão e publicano. Nosso Senhor Jesus Cristo entende isto. Dom Helder Câmara diz, não, um pagão e publicano tem que ser tratado como se fosse um irmão. É o inverso do que diz Nosso Senhor. Esse Dom Helder Câmara, servo de Deus, entre aspas, para essa igreja falsa do Vaticano II, com aprovação eclesiástica ainda. Tem até um santinho para você, seu trouxa, tá? Tem até isso aí. Então agora vamos continuar. Esse ponto eu não vou detalhar, porque eu já falei muito sobre essa questão do ecumenismo e tal. Só destaco que ele considerava o paganismo como algo que merecia ser tratado como irmão, que merecia ser tratado como uma religião verdadeira e tudo mais. Ele falava isso perfeitamente nas cartas, certo? Isso depois nós mostramos no nosso pequeno artigo, mas aqui está também neste livro. Prosseguindo, outro ponto bastante escandaloso do pensamento de Dom Helder Câmara, é o quinto ponto agora, ele dizia que a Lumen Gentium, por exemplo, que realmente é uma coisa que não vale a pena ler, aquele documento prolixo, cheio de enrolação, cheio de modernismo, óbvio, numa linguagem, enfim, à la Vaticano II, ele vai dizer que ela usa muito ela ainda está muito atada à terminologia dos teólogos pré-Vaticano II. Bom, isso seria um ponto positivo, vamos dizer, aquilo que ela não tem de inovador. Porém, ele considera isso mesmo, ter seguido algumas formulações tradicionais, porque não podia ter abandonado, algo péssimo, porque o homem de hoje não suporta a filosofia escolástica. Entendeu? Então, porque não suporta, você não pode utilizar a filosofia escolástica, que o magistério da igreja sempre recomendou. São Pio X tem algo a dizer para Dom Helder Câmara. Nada é mais certo para saber que uma pessoa está no caminho do modernismo do que o ódio à escolástica. Ódio à filosofia escolástica, ódio ao tomismo é uma coisa que está em Dom Helder Câmara. Quinto ponto. Você tem isto aí, que é correlato ao ódio pelo latim. Mais um ponto sobre Dom Helder Câmara, sobre o caráter, sobre o pensamento dele. E um sexto ponto digno de nota também era um admirador de Teilhard de Chardin. Como muitos desses prelados pós-conciliares, admirador de Teilhard de Chardin, que para quem entende um pouco de filosofia e sabe do pensamento dele, é um panteísmo. Certo? Ou, na melhor das hipóteses, mais generosa, vai dizer que tendente ao panteísmo. Mas é, na verdade, puro modernismo. Teilhard de Chardin. Ele diz assim, nós deveríamos agradecer a Deus. Ele fala, ele não tem medo de pecar, Assim, usar o nome de Deus para falar coisas ímpias. Então, devemos agradecer a Deus por ter mandado para nós um Teilhard de Chardin que agora nos permite o diálogo com os ateus. Por quê? Porque o pensamento de Teilhard de Chardin é uma coisa agradável aos ateus. É uma coisa ecumênica, mas não é agradável à doutrina tradicional da igreja, sobre Nosso Senhor Jesus Cristo e sobre a própria igreja. Então aí você tem mais um sinal do caráter não católico, não romano de Dom Helder Câmara. Ele tem uma visão que falta a Roma. Ele tem uma visão herética. Ele tem uma visão herética. E por fim, para nós terminarmos, e aqui é o mais vergonhoso, nós sabemos que Dom Helder Câmara ele tinha uma visão sobre o controle de natalidade que nem a própria seita do Vaticano II, à época, muito forçada pelas próprias circunstâncias, pela Casti Connubii de Pio XI, que ainda era bem conhecida de todos, estava em voga, não poderia fazer nada com relação à doutrina do controle de natalidade. Certo? Mas Dom Helder Câmara já queria que a igreja mudasse a doutrina sobre o controle de natalidade. Muito claro, ele estava nesse ponto, ele estava avançado realmente. Em outros pontos também, que nós vamos comentar talvez em outros vídeos. Mas neste ponto, então, ele estava bem à frente, ele queria já que passasse na Gaudium et Spes mesmo, passou alguma coisa, mas ele queria que passasse totalmente a questão do controle de natalidade.
E aí, o que acontece? Acontece que ele se vê frustrado nesse plano, mas sempre sonhando com isso e sempre fazendo o possível para isso passar. E uma das coisas que ele fez, então, nesse sentido, como uma sátira, ele escreveu um tal de Rondó, Rondó de Joana. E nesse Rondó ele fala assim que, mesmo que o seu filho nasça como um ratinho, mesmo que seja deformado, porque há outros que são camundongos bonitinhos, mas este aí nem os ratos vão querer, né? Mas ainda assim, você tem que procriar, você tem que procriar, você tem que procriar, satirizando a posição da igreja, que quer preservar aquilo que é mandamento de Deus, né? Crescer e multiplicai. Então, isto ele satiriza. Satiriza o próprio Deus, satiriza as autoridades da igreja, satiriza qualquer pessoa que pense o contrário. E ele dizia assim, eu não vou dizer um poema desse perante essas pessoas pobres e simples da favela e tal, né? Mas eu queria muito bem falar isso, sabe onde? Na Basílica de São Pedro. Aquela basílica que o desole, que ele odeia, que ele considera um museu, nessa ele queria cantar o Rondó de Joana, para debochar da doutrina católica. Este aqui é Dom Helder Câmara. Se você não o conhecia, ou se você só o conhecia pelo que dizem aí esses mentirosos da seita, da imprensa e tudo mais, então aqui agora você está sabendo perfeitamente quem é o Dom Helder Câmara no seu pensamento. Certo? E você vai dizer assim, é você que está dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. É uma pessoa que eu admirava muito que está dizendo isso. Dele, que é o autor desse livro aqui, e ele mesmo nas suas cartas. Ele mesmo nas suas cartas. Esse é Dom Helder Câmara. Uma pessoa assim, qualquer pessoa de bom senso, não pode ter na conta de um católico, porque não professava a doutrina católica. Pelo contrário, professava doutrinas de inspiração protestante maçônica, anticatólicas. Ele queria, e com o Vaticano II logrou, desromanizar as instituições católicas. Descatolicizar, porque romana é uma nota da Igreja Católica. A Igreja Católica é romana. E se ele não é romano, não é católico. Isto é claro, isto é doutrina da Igreja. Patrimônio imutável, patrimônio que nós zelamos e o qual nós defendemos aqui. Contra este herege chamado Dom Helder Câmara. Então esse é mais um capítulo do livro As Noites de um Profeta, Dom Helder Câmara, no Vaticano II. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.